Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em João capítulo 11, dos versículos 19 ao 27. Naquele tempo, muitos judeus estavam na casa de Marta e Maria para consolar essas mulheres por conta da morte de seu irmão Lázaro. Quando então Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É aquele diálogo que nós conhecemos dessa história. Jesus responde para ela que Lázaro ressuscitaria. Marta então entende que Jesus está falando sobre um outro tipo de ressurreição, algo do espírito, e não da carne, e não da vida humana em si. Mas Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, mesmo que morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. E ele pergunta para ela se ela acredita no que ele está dizendo. E ela diz que sim e reassume o compromisso de crer que ele é o Filho de Deus, o Messias, aquele que devia vir ao mundo. Aqui nós percebemos que Marta tinha um conhecimento a respeito das promessas do povo de Israel em relação ao Messias. E claro, ela tem uma noção a respeito do que é a vida espiritual, porque quando Jesus fala da ressurreição, ela entende que Jesus estava falando disto e não propriamente da vida do seu irmão. Mas aqui Jesus queria mostrar às pessoas algo, e através dessa desgraça, digamos assim, que foi a morte, através do luto, ele queria ensinar algo às pessoas que estavam ali, começando pelas irmãs do defunto Lázaro. Então, o primeiro ponto que nós constatamos é que Deus, é claro, ele dá a vida e ele a tira. E que muitas vezes as situações que aos olhos humanos são ruins, são de derrota, são de perda, mesmo que de perda de fato, como elas perderam aqui o seu irmão. Não tinham mais ele com elas. Mas mesmo assim, Deus pode ressuscitar, ressuscitar não um morto, ressuscitar não algo inanimado que se perdeu, mas daquela situação tirar algo bom. A partir dali mudar histórias, mudar costumes, mudar maus hábitos nas pessoas. Quantas histórias nós não conhecemos de famílias, por exemplo, que sempre foram brigadas e a partir da morte de alguém, um avô, uma avó, um pai, uma mãe, enfim, há então a reatação do laço, dos laços familiares. Isto é o que Deus faz. Nós não sabemos, às vezes, até mesmo do pecado, de um erro que as pessoas possam cometer, e nós, às vezes, caímos em nossas vidas. Deus pode tirar algo bom dali. Deus pode fazer com que nós renasçamos espiritualmente, que uma nova história passe a ser contada a partir de um erro. Mesmo que muitos apontem, está errado, é um pecado, não sei o quê. A partir dali, Deus pode começar algo. Os processos nas nossas vidas envolvem tudo, os bons e os maus momentos, os erros e os acertos. E Deus é Deus sobre tudo, até mesmo sobre a morte. E se Ele é Deus sobre a morte, até mesmo a partir do erro, do pecado, do luto, da perda, Ele pode trabalhar, Ele pode fazer algo renascer, Ele pode criar algo novo. A resposta de Deus, então, para as coisas que acontecem na nossa vida, não é um discurso. A resposta para qualquer coisa que acontece em nossa vida, vindo da parte de Deus, é a morte de Jesus. Jesus é a ressurreição e a vida. E ser ressurreição e vida está para além, propriamente, da volta a viver de um morto. Está para além da nova vida que nós temos espiritual quando passamos a crer em Jesus. Está justamente nessas respostas que nós podemos encontrar, nesses novos caminhos que podem se formar, mesmo quando há um erro, mesmo quando há uma falha, mesmo quando há uma perda, mesmo quando há um luto, enfim. Deus trabalha também a partir dessas coisas e Ele é capaz de construir lindas histórias, reviver as coisas a partir do que ali parece uma derrota aos olhos humanos. Então que a partir do Evangelho de hoje nós tenhamos fé. Fé de que no meio do choro nós precisamos continuar a ter fé. A fé da prática,
A fé é de praticar ter fé. Mesmo que a morte pareça ter vencido, mesmo que qualquer coisa pareça ser uma derrota, um retrocesso, que nós tiremos a pedra do nosso coração, assim como aquela pedra foi tirada daquela tumba, daquele túmulo onde o defunto Lázaro estava enterrado. Que a palavra de Deus restitua a vida onde a morte. Tenhamos fé para acreditar nisso. Deus abençoe você. Até amanhã.